Rádio Veloci. Boa noite! Começa agora o programa Assunto Seguro dessa terça-feira, 15 de dezembro de 2020, o programa número 2. Eu quero agradecer pela receptividade, né? No primeiro programa recebi várias mensagens falando sobre a importância desse projeto, de esclarecer os termos, né, do seguro para todo mundo, e eu realmente agradeço muito. Eu quero mandar um abraço para o senhor Ozir Zimmermann, nome chique, né, do Rio de Janeiro, que é nosso convidado já para participar. Quero também mandar um abraço para o Alex da Almeida e Salles, corretora de seguros de Belo Horizonte. Quero mandar outro abraço para Natália e Lucas da Mérito, corretora de seguros. E também para os alunos das turmas 1 e 2 do curso de formação de corretores de seguros da ANS. Essa turma vai fazer prova essa semana ainda e já para formação, né? Novos corretores de seguros que estarão aí no mercado. Corretores de seguros conscientes que estudaram, que se dedicaram para poder conhecer as técnicas e assim fazer o melhor atendimento. Explicando aqui um pouquinho sobre o nosso programa, a gente fala realmente do assunto seguro. E de uma forma que o corretor de seguros entenda, que as seguradoras também possam entender e até criar novas demandas, e também que o consumidor de seguros entenda. A gente procura falar de uma forma bem assim clara, bem transparente, para que eles possam conhecer mais sobre o mercado de seguros e confiar mais, né, nesse contexto aí. E se você não é um consumidor de seguros, então aí nem se fala, melhor ainda, porque você vai ficar com vontade de ser um consumidor de seguros à medida que você for conhecendo, né, o que acontece, né, no mercado e a importância do seguro. Eu quero colocar 3 temas para hoje. O primeiro tema é com relação a como se calcula o preço de um seguro. Sim. Existem vários vídeos aí pelo YouTube e artigos na internet sobre esse assunto. Eu queria dar a minha contribuição também, falando, como eu disse agora há pouco, de uma forma mais, de uma forma diferente, de uma forma clara também. Depois a gente vai falar sobre a questão do seguro como um custo, um custo fixo. E finalmente ali lá, na hora que a gente estiver já finalizando, a gente falar um pouquinho sobre as linhas temporais e como que você pode salvar certas linhas fazendo o seu seguro então, Você consegue cercar certas linhas temporais de dar problemas sérios fazendo um seguro. Bom, o primeiro assunto do programa de hoje é como que podemos fazer para calcular o preço de um seguro. Porque você passa ali alguns dados, para o corretor. Eles geralmente, nós os corretores, perguntamos ali seu CPF, seu nome, data de nascimento, estado civil, até bem invasivo, Perguntamos qual é o veículo, placa, chassi, etc. Bem invasivo, CEP, de pernoite. Se tem garagem na casa, no trabalho, na escola, bem invasivo. Se você tem algum filho ou condutor, ou na verdade um morador que tem idade entre 18 e 24 anos, bem invasivo, e por aí vai. Mas por quê? Porque normalmente você pode perceber que em alguns lugares que você faz cotação de proteção automotiva, por exemplo, não se pergunta nada, apenas qual é o carro, qual o carro e o ano do carro, mais nada. E eu quero mostrar para vocês que essas perguntas que são feitas pelos corretores de seguros, na verdade, estão te defendendo, de pagar um preço maior do que você devia e são fundamentais para que você tenha um valor, para você pagar ali como prêmio, prêmio é aquele valor que você paga pelo seguro, e isso da forma mais justa possível.
Então eu vou começar justamente por essas questões. Vamos lá. Por que você pergunta, então, o CPF da pessoa, a idade da pessoa? Olha, o histórico, né, o histórico de qualquer pessoa como cidadão, ele começa desde o nascimento. Mas ali, quando ele começa a entrar na fase adulta, onde ele faz a sua identidade, o seu CPF, né, adolescente, talvez, a idade, o CPF, começa a entrar no seu histórico, não apenas aquilo que você viveu, mas também algumas questões financeiras, né? Os assuntos lá dos adultos, né? Às vezes tão chatos, né? E um desses pontos é o score de crédito. Sim, nós somos analisados e algumas seguradoras fazem essa análise. Uma pessoa que tem um score de crédito favorável, e elas olham isso também, tá? Não todas, mas algumas olham e levam em consideração. Então, se você tem um bom score de crédito, é bem provável que você tenha um desconto adicional. Se você não tem um score de crédito tão bom assim, pode ser que o valor do seguro seja um pouquinho maior ou mesmo que nem seja aceito. Mas nossa, isso não é um excesso de zelo, né? Você não está fazendo uma espécie de seleção de mercado? Olha, esse argumento pode ter sim a sua validade, tá? Ele não é totalmente inválido, mas se a gente analisar então, e a gente vai começar essa análise falando de um copo cheio de água. Esse copo está cheio de água, ou seja, 100%, ele está totalmente cheio. Este seria o maior preço do seguro que você pagaria, um copo cheio de água, porque ele está 100% cheio. Mas, se você tem um bom score de crédito, de repente a seguradora já tira um pouquinho dessa água. A água, nesse nosso contexto aqui, é o valor que você vai pagar pelo seguro. Então o copo é o que está ali, né, guardando a água. O copo cheio é o preço máximo que você vai pagar, mas a seguradora ali já tira um pouquinho de água por você ter um bom score de crédito. Gente, isso está relacionado a fatores, né, estatisticamente comprovados, onde aquela pessoa que está numa dificuldade financeira, ela pode assim ser mais propensa a tentar levar algum tipo de vantagem numa situação de seguro. É um golpe do seguro, né? Porque não, isso existe e é um dos fatores que faz com que o valor do seguro seja um pouco além do que poderia ser, tá? Muitas mesmo. Eu disse muitas indenizações de seguro não deveriam existir, não deveriam ser pagas, porque se tratam de golpes. Carros roubados, acidentes provocados, isso tudo pode acontecer. Existe um outro fator que, quando você pergunta então o CPF, e esse dado é importante, que é a data de nascimento. E com relação à data de nascimento, a aceitação do mercado com relação ao fato de se perguntar a data de nascimento é maior. Por que essa aceitação é maior? Porque uma boa parte das pessoas sabe que os acidentes de trânsito tendem a acontecer quando o veículo está sendo conduzido por uma pessoa mais jovem. E isto é estatística, não sou eu, não é João, não é Maria que está dizendo. São estatísticas, né? Nós tivemos aqui no primeiro programa uma estatística relacionada ao DPVAT, que mostrava que as pessoas mais novas, ali abaixo de 40 anos, salvo engano, eram as que mais requeriam, né, indenizações do DPVAT. Então, matematicamente falando, esse é um fator importante. E é muito comum a gente escutar um argumento que diz o seguinte: poxa, mas o meu filho que tem 20 anos é muito mais cuidadoso que eu, dirige melhor do que eu, então eu não acho correto que por causa dele, né, apenas morar na minha residência, eu já tenho que pagar um valor maior de seguro. Ele nem pega o meu veículo.
Colegas, o que a gente tem que entender é o seguinte: não é o seu filho, não é o meu filho, não é o filho dele, não é o filho dela. Nós estamos falando de um aspecto geral. Nós estamos falando de um risco maior que está sendo contratado. Quando a gente contrata um seguro, nós estamos passando para a seguradora os riscos que nós teríamos. Ou seja, seguradora, a senhora deseja, por este valor aqui, um exemplo, por R$1.000, a senhora deseja assumir o risco de tudo que acontecer com o meu veículo? Se ele for roubado, se sofrer um acidente, alguma coisa assim? E a seguradora vai dizer: olha, aceito sim, por esse valor eu aceito o risco. Geralmente até ela que dá o preço, né? Ela que diz: por este preço eu assumo os riscos do seu veículo. Isso vale para veículo, empresa, né? Enfim, esse é o objetivo do seguro. Então, quando você tem uma pessoa de uma determinada idade, independente dela dirigir o veículo ou não, e parênteses, tá? Quando ela dirige o veículo aí, poxa, não há nem o que se discutir, né? Realmente o risco aumenta porque estatisticamente, né, de acordo com a matemática, as pessoas nessa idade se envolvem mais em acidentes, ok? O individual, nesse caso, ele é colocado em segundo plano. Então, quando se pede a idade da pessoa, do condutor, isso quer fazer o que com seu seguro? Lembra do nosso copo cheio de água? Olha, então sim, eu tenho uma pessoa de 20 anos que dirige o meu veículo. Não é que eu vou encher então um pouquinho do copo d'água, mas assim, a seguradora pensa: bom, se não tivesse ninguém nesta idade, eu poderia tirar mais um pouquinho da água ali. Agora, não são em todas as casas do Brasil, da sua cidade, do seu bairro, que tem pessoas de 18 a 25 anos. Então, uma boa parcela da população se beneficia desse pouquinho a mais da água que é tirada do copo, que é o preço do seguro, para que você possa pagar um pouco menos, beleza? Um outro fator que é perguntado, né, o nome óbvio que está relacionado ao CPF, é o CEP, o Código de Endereçamento Postal, né, dos Correios, que é usado aqui no caso das seguradoras. O CEP de pernoite, o CEP de circulação. Ora, por que a seguradora quer saber onde eu moro, né? Porque com o CEP de pernoite, com exceção de algumas cidades, você consegue saber a rua que a pessoa mora pelo CEP. Ou porque ela quer saber por onde eu ando, né? O que interessa para a seguradora por onde eu ando. Então, gente, o CEP de pernoite, né? O Código de Endereçamento Postal do local onde o veículo passa a noite, ele é muito importante para a seguradora. Existem regiões da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, do nosso estado, existem regiões que tem mais roubos, sabe? E isso envolve vários e vários motivos. Facilidade na venda dessas peças usadas, facilidade no desmanche dos veículos, facilidade em tirar o veículo do país, né, e de repente revendê-lo, ou para clonar. Então, assim, existem locais onde ocorrem mais crimes de roubo. Então, quando o seu carro está em um local onde existe uma possibilidade maior de roubo, primeiro que você tem que fazer o seguro aí para valer mesmo, né? Se você sabe que está numa região que há um índice de roubo, você está sempre vendo notícias de roubo de veículos, e você tem um veículo e não faz o seguro, você está facilitando, né, de ter um prejuízo. Então, nesse caso, você tem que fazer. Mas para a seguradora, que está ali do outro lado, essa precificação, né, essa questão de verificar se a sua região tem ou não muitos roubos, ela é extremamente importante. Se está numa região com muitos roubos, significa que matematicamente você pode ser uma vítima desses roubos. E se você fez a contratação do seguro numa seguradora, é óbvio, é claro, é legalmente garantido que você vai receber a indenização. Na verdade, em até 30 dias, né? Tem até o prazo para você receber.
Você entrega a documentação toda que é solicitada, não tem nada de absurdo ali, e 30 dias depois você recebe a indenização. Se o seu carro tiver sido roubado, não recuperado, etc, etc, etc. Então o que acontece? É a mesma coisa de você pegar uma região que tem muito vento e fazer um seguro, olha, para cobertura contra vendaval. Olha, se ali tem muito vento, existem históricos ali de acidentes com vento. É claro que a seguradora, aceitando o seu risco, ela vai te cobrar um valor maior, tá bom? Então, o CEP de pernoite é um número muito importante que seja informado corretamente para que você tenha ali, talvez, olha só, tirado do seu copo mais um pouquinho de água. Olha como que o nosso copo estava cheio e dependendo do seu perfil, você vai conseguindo diminuir a água. Essa água seria o custo, né, do seguro. E aí você vai conseguindo descontos. Mas vamos falar um pouquinho mais. É perguntado também geralmente sobre se você tem garagem no trabalho, se você tem garagem na sua residência, se você utiliza o veículo para ir à faculdade, né? Como eu disse no começo, poxa, um pouco invasivo, por que tantas perguntas? Eu liguei ali na proteção veicular, eles só me perguntaram o modelo do veículo, né? E vocês estão me perguntando esse tanto de coisa. Eu não vou informar dado nenhum, não. Vou fazer lá que é mais simples. Pois bem, colegas, se não houver recurso, né? Se nenhuma seguradora aceitar o seu risco, se você achar que o valor ficou muito alto, mas muito alto é assim, mais que o dobro, né? Se o valor ficou mais que o dobro de uma associação, ainda assim eu acho que ainda vale fazer o seguro. Se ficar 5 vezes mais caro que uma associação de proteção automotiva, aí tudo bem, né? É melhor ter uma proteção de associação automotiva do que não ter nada. É um pouco melhor você ter associação do que não ter nada. Mas voltando aqui ao assunto do mercado legal, do seguro, o que acontece? Gente, é claro que um carro que, por exemplo, no seu ali local de trabalho, só para citar um exemplo, que fica na rua, tem maior chance de acontecer alguma coisa. Ora, se o meu carro, durante o meu expediente de trabalho, fica na rua, é óbvio que ele tem mais chance de ser roubado, de alguém passar e dar uma encostada nele, de alguém bater nele num problema de trânsito, e por aí vai. Faculdade, poxa, à noite ainda por cima, né? Geralmente é à noite, pode ser de dia também, mas assim, muitas vezes é à noite. Então você tem garagem para guardar o veículo no local ali do seu estudo, da faculdade? Tem? Não tem? Ora, se não tem, é óbvio que o risco é maior, né? Então a seguradora vai falar, poxa, então deixa eu pensar aqui um pouquinho, vamos ver aqui qual o preço que a gente vai dar. Acontece que se você tiver, por exemplo, uma garagem no local de trabalho, ou mesmo na faculdade, ou se não utilizar o carro para ir ao trabalho, poxa, eu não uso o carro para ir ao trabalho, ele é um carro apenas de passeio, o que a seguradora vai fazer? Tirar mais um pouquinho da água do copo. E aí, quando você vai vendo cada uma dessas perguntas que são feitas, você vai percebendo que mais um pouquinho de água vai sendo retirada do copo. E aí sim, a gente chega num preço do seguro justo para o seu caso, justo para você e que te dá a garantia de pagamento da indenização caso ocorra alguma coisa. Eu quero ir um pouco mais a fundo nessa questão aqui relacionado aos perfis. Eu peguei um relatório que é livre, tá? Esse relatório é aberto, de acidentes de trânsito na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 2018. Por que 2018 foi o mais recente que eu consegui? Porque Belo Horizonte, Minas Gerais, eu nem estou nessa cidade, mas é porque é uma cidade conhecida, né? Belo Horizonte, e as outras cidades têm, né, os seus relatórios. Eu já vi de Uberlândia, já vi de Ipatinga, sei que São Paulo tem, Rio tem, as cidades em geral têm esses relatórios de acidentes de trânsito.
Eu peguei aqui de Belo Horizonte, eu já tinha esse relatório mais antigo, eu atualizei ele, e aí nele traz uma série de informações que eu quero dividir algumas com vocês, interpretando de uma forma matemática. Veja, se você não concorda muito com essas minhas interpretações, não tem problema, não deixa de participar, colocar em debate, né, participar com a gente aqui no programa, ou de mensagem, da maneira que você quiser. Ou mesmo baixar este relatório para que você possa verificar aqui mais números. Eu vou passar apenas alguns. Só para exemplificar, acidentes de trânsito com vítimas com relação ao horário, que esse acidente ocorreu. De acordo com as estatísticas, em 2018, em Belo Horizonte, o horário em que mais ocorriam acidentes de trânsito com vítimas era de 18 às 19 horas. Não é difícil da gente entender por que é este horário, né? O segundo está de 17 às 18 horas. Percebam, 17 até 19 horas, né? Esse intervalo são os dois maiores picos de acidentes de trânsito. É justamente o horário que as pessoas estão saindo do trabalho e voltando para casa, né? Muitas vezes, para ir para o trabalho, alguém pega 9, outro pega 7, outro pega 6, outro pega 10 e por aí vai. Mas a volta ali em geral, né, o horário de pico, realmente vai das 17 até as 19 horas e, portanto, se tem mais carros na rua, mais pessoas na rua, existe uma possibilidade, nesse caso comprovada matematicamente, de ocorrerem mais acidentes. Só que aí vem uma outra estatística, né, para poder complementar. Então vamos só marcar aqui, ó, acidentes de trânsito ocorrem com maior frequência neste horário, então, de 17 até as 19 horas. Um outro detalhe aqui, esse eu vou até fazer um pouco mais de passagem, são os dias da semana que ocorrem mais acidentes. A gente imagina, existe até uma situação assim que todo mundo coloca, né? Sexta-feira o pessoal tira o carro, né, da garagem, vai trabalhar de carro, sexta-feira o trânsito fica pior. E olha, sexta-feira é o dia onde mais ocorrem acidentes de trânsito com vítimas, ou ocorreram, desculpa, né? Em Belo Horizonte, sexta-feira foi o dia que nós tivemos mais acidentes de trânsito com vítima. Então, quer dizer, é verdade, né? Você vê que algumas situações aí que são, né, tidas como, mas isso é lenda, não é? Gente, não é lenda. Então, sexta-feira é um dia mais complexo. Aquela estatística dos acidentes de trânsito relacionada ao sexo, né, masculino e feminino, que foi até perguntada no programa da semana passada, aqui em Belo Horizonte, ou lá em Belo Horizonte, no ano de 2018, vale também, tá? 75% dos acidentes de trânsito com vítima envolvem homens. Então, os homens realmente têm uma tendência, né, a ter mais acidente. Então, se você está na rua nesse horário de 17 a 19 horas, é homem, né, e é sexta-feira, são 3 fatores de risco já, né? 3 picos de risco. Mas agora vem um que eu trato com muito cuidado, com muita atenção, que é justamente as vias que mais tem acidente na cidade de Belo Horizonte. Como eu disse para vocês, se você não é de Belo Horizonte, não tem problema, na sua cidade deve ter também essas estatísticas, dependendo do tamanho da cidade. Mas assim, o fato aqui não é o nome da via, não é a via em si. O fato é a conclusão que a gente vai chegar, tá bom? Então vamos lá.
Para quem conhece Belo Horizonte fica um pouco mais fácil de identificar. Para quem não conhece Belo Horizonte, eu vou tentar mostrar aqui. Belo Horizonte, se você olhar assim no mapa, ela é meio comprida, né? O município, olhando de frente assim no mapa, ela é meio comprida. E a região central, na verdade, não é no centro do mapa. Ela é mais direcionada assim para o lado direito, meio baixo. É como se fosse no mapa do Brasil a localização de Minas Gerais aproximadamente, né? Que ficaria ali em relação ao Brasil. Só que existem bairros, por exemplo, existe um bairro em Belo Horizonte chamado Cachoeirinha. É uma cachoeira pequena, né? Uma cachoeirinha. É um bairro de classe média, digamos assim, talvez média baixa. E que para você chegar nesse bairro, você pode passar por alguns locais. É um bairro interessante, tá? É perto do centro, né? É um bairro legal. Você pode passar pela Avenida Antônio Carlos, né? É uma avenida lá famosa, vai até o Mineirão, né? Para quem não é de Belo Horizonte, de Minas Gerais, essa Avenida Antônio Carlos te leva ao Mineirão famoso, né? Ela é a terceira colocada nos locais, né, que mais tem acidente na cidade. Ou, para chegar no bairro Cachoeirinha, você pode passar por uma avenida chamada Cristiano Machado. É uma avenida longa, sabe? Até larga, né? Ela tem, assim, ela atravessa vários bairros, tem uma linha de metrô ao lado. Então, assim, Avenida Cristiano Machado, não importa o nome, tá? Aqui eu tô querendo que você fixe o quê? A posição. E ela é a segunda avenida que mais tem acidentes, né, na cidade. E, em primeiro lugar, um tal de anel rodoviário. Esse é um pouco mais famoso porque de vez em quando aparece no Jornal Nacional, né, no Jornal Nacional da Globo, no Jornal do SBT, da Record, da Band, em todos. Porque lá acontecem uns acidentes terríveis, né? Os caminhões perdem o freio num determinado local lá e saem destruindo tudo que tem na frente. E as estatísticas, é claro, estão ali para anotar essas situações. O mais interessante é que você pode chegar no bairro Cachoeirinha também pelo anel rodoviário, que é o primeiro colocado aí nessa posição de acidentes, né? Então veja bem, onde que eu estou querendo chegar? Para você chegar no bairro Cachoeirinha, você passa por uma das três vias, uma ou duas, né? Das três vias que mais tem acidentes com vítimas, acidentes de trânsito com vítimas em Belo Horizonte. Agora, onde está aqui a nossa sede, né, a Veloci, onde está a sede aqui da rádio? Nós estamos numa cidade menor, Confins, onde tem pouquíssimos acidentes, na verdade pouquíssimos carros. A frota da cidade, para você ter uma ideia, me parece que não ultrapassa a 4, talvez 5 mil veículos, tá? Né? Então, assim, é uma cidade bem menor, etc. E aqui eu posso dizer que qual seria a via perigosa? Talvez a estrada MG 424, que passa, né, por uma parte da cidade? Ou seria a LMG 800, que vai até o aeroporto de Confins, né, que é mais famoso? Sim, poderia ser uma dessas, né? Mas não ocorrem muitos acidentes nessas vias, né? Eu não tenho essa estatística, eu não tive acesso a esse número, né? Eu não consegui achar esse dado, mas eu posso te garantir que é um trânsito menor do que o do anel rodoviário, por exemplo, ou Antônio Carlos ou Cristiano Machado, e número de acidentes menores. Então, agora finalmente, qual que é a conclusão? Gente, para mim, sair do trabalho de 17 às 19 horas, por exemplo, sexo masculino. Por exemplo, numa sexta-feira. Por exemplo, para chegar no bairro Cachoeirinha, o que acontece? Eu estou envolvido numa série altíssima de riscos de acidente de trânsito, sem contar com roubo, né? O bairro ali também ele tem uma certa tendência a isso, mas eu estou falando de acidentes de trânsito. E por que os acidentes de trânsito estão falando aqui? Porque quando você contrata um seguro, você está também, contratando, né? A seguradora está assumindo também o risco
para os acidentes de trânsito que você foi envolvido. Evidentemente que você paga uma parte do valor, você paga uma franquia, mas uma parte do prejuízo vai ser pago pela seguradora, né? Tá saindo do caixa dela. Então, gente, se você chegar para qualquer pessoa, seja corretor de seguros, seja banco, seja pela internet, seja associação, seja o que for, e você chegar para a pessoa assim e falar: quanto que custa o seguro de um Palio 2015? E a pessoa chegar para você e te responder: um Palio 2015? Deixa eu ver aqui. Custa... para você 150, ó, preço bom. Gente, não, né? Não é assim que funciona. Me desculpa, não é assim que funciona. Cada pessoa tem o seu risco e de acordo com o seu risco, ela vai pagar mais ou menos. Se nós fizermos aqui cotação de seguro, tudo igual, CPF, data de nascimento, aqueles negócios que eu falei de 18 a 25, escola de crédito, garagem, tarará. Se a gente fizer as cotações idênticas e mudar apenas o CEP, é provável, aliás, é certo, tá? Eu vou mais longe, é certo que uma pessoa que more em Lagoa Santa, Confins, Nova Lima, tô dando só alguns exemplos de cidades, né? Vai ter um valor mais em conta do que alguém que mora, por exemplo, no bairro Cachoeirinha ou bairro Caiçara, que são bairros ali, né, que estão nessa mesma região. Então, quer dizer, não existe uma forma matematicamente concreta, confiável, de você passar o preço para o cliente apenas com o modelo do veículo, tá bom? E aí, cliente, não se deixe enganar. Porque se você se deixa enganar, se você facilita, aí é evidentemente que você pode ser levado a situações que não são do seu desejo, que não são do seu agrado. Então, não provoque algo que possa te prejudicar. Poxa, mas então como é que eu vou saber o preço do seguro? Gente, se você estiver falando de seguro, você precisa de fazer o quê? Passar os dados necessários para a cotação, que vão fazer, inclusive, com que você possa pegar o seu copo, que a princípio, para todo mundo, tá? Para todo mundo, você tem um copo cheio de água, mas de acordo com o seu perfil, o seu copo vai esvaziando e você pode pagar até menos pelo seguro, ok? Não se deixe enganar. Não é tecnicamente, matematicamente possível você fazer o cálculo apenas com informações rasas. Você precisa de algo mais concreto. Porque senão, você pode, na verdade, estar pagando pelo copo cheio. Porque se eu não ligo para onde você mora, se eu não ligo para saber se você é casado ou solteiro, se eu não ligo para sua idade, se eu não ligo para se você tem garagem ou se você não tem, aí então eu tô te cobrando o preço máximo. Porque se eu não tiver te cobrando o preço máximo, é porque eu não vou te pagar. Então quando você precisar de mim, né, aí eu não vou te pagar. Ou então vou ficar te enrolando, pagar em 3 vezes, 6 vezes, demorar 90 dias... ou então fazer com algum serviço mal feito no seu carro. Não existe mágica. A matemática, neste aspecto do seguro, ela é muito cruel, ela é clara, sabe? Se você tem um risco maior, é claro que eu não vou te negar esse risco. As seguradoras, né, muitas vezes não negam risco, mas ela pode negar e falar: não, essa aqui nem se você me pagar eu quero. Sabe aquele seguro do avião caindo, né? Então, assim, eu não vou fazer um seguro de um avião caindo. E aí a gente tem que entender. A seguradora, diferente que muita gente pensa, ela é uma empresa, tá? Ela visa lucro. Eu não estou defendendo A, ou B, ou C, não. Eu sempre falo, se eu tivesse uma seguradora, a gente tem que pensar isso. Você aceitaria o seguro de um avião caindo? Ou, se você preferir, o seguro de uma pessoa que passa pelas regiões mais perigosas, nos dias mais perigosos, nas horas mais perigosas, que está na faixa de acidentes, né, que está na faixa de idade onde mais ocorre acidente, dos locais mais perigosos,
que tem uma score de crédito dos mais perigosos, com um veículo que tem uma tendência a roubo, né? Porque existem veículos que são mais visados. E olha, sobre essa questão do veículo é interessante, porque muita gente fica com esse receio, né? Ah, mas eu vou ficar passando meus dados para qualquer um, não sei, aí eu passo para um, passo para outro, não é legal. Gente, é o seguinte, ó, primeiro ponto importante é que assim, às vezes você pode estar sendo até salvo de um problema, sabia? Tive um caso que eu fiquei sabendo de um rapaz que foi comprar uma moto, pediu uma cotação de seguro e nenhuma seguradora aceitava. Falou, mas que é isso? Eu sou... Né, o rapaz tinha uma idade legal já, assim, uma pessoa, né, muito bem encaminhada na vida e não aceitava. E falou, pô, mas por que não aceita essa moto e tal? Ah, vamos ver o que está acontecendo. Você tem o documento de outra moto? E aí passou os dados de outra moto e deu certo. Quando foi ver, a moto era fruto já de vários roubos, já tinha sofrido desmanche, ela já estava, né, não era sucateada ali, porque ele estava vendo o veículo, né, bonitinho, mas já tinha sido toda desmontada, sabe? Então a pessoa, através do seguro, ela conseguiu até se salvar de um péssimo negócio. E outra, tá? Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria e muito importante. Quando você for pedir a cotação de seguro, verifica se a pessoa é um corretor habilitado. A SUSEP é como se fosse a mãezona, a Polícia Federal. Ela bate, ela puxa a orelha e ela faz carinho, porque ela fiscaliza o mercado de seguros. Então, se você passa seus dados para um corretor e daí a 2 meses tem lá uma compra de uma TV na sua... Né, no seu cartão, não vou nem dizer cartão, né, porque você nem contratou o seguro ainda, no seu CPF, sei lá, o que acontece? Se rastrear que é o corretor está em maus lençóis, ele pode até perder a sua habilitação. Então o corretor de seguros, gente, ele tem como visão geral oferecer o melhor produto ali. Ele vai geralmente em várias seguradoras, né? Ele não puxa geralmente para uma seguradora em si, ele vai em várias e oferece o que tem de melhor de momento. Ah, mas e no ano que vem? Ele vai de novo buscar e te oferecer o que tem de melhor no momento. É assim que o corretor de seguros faz. E isso, se você vê ali, se você pedir o corretor te enviar a certidão de corretor da SUSEP, aí você pode ficar tranquilo, pode passar os dados normalmente, né? Enfim, não tem nenhum problema. Agora, se não for corretor, se de repente você estiver contratando de alguma outra forma, aí sim você tem que se preocupar, né? Mas com o corretor de seguros não, tá? Então, com relação à porta de entrada, ao portal dos seguros no Brasil, que é o seguro automóvel, né? O mais vendido, o mais conhecido, é assim que funciona, tá? A seguradora, ela leva em consideração vários dados, vários dados, mas não no intuito de aumentar o preço do seu seguro, muito pelo contrário, no intuito de diminuir. Se você não quer informar nada para a seguradora, sabia que existe a possibilidade? Condutor principal, né? Quem dirige o carro por mais tempo, não informado. Beleza, não quer informar? Ok, você paga pelo copo mais cheio, porque a ideia de informar o condutor principal é você tirar mais um copinho de água ali, mais um pouquinho, né, de água do copo. Gente, quando a gente vai pegando, e aí vai tendo bônus, né, porque a cada ano que você vai renovando o seu seguro no mercado legal, existe uma central de bônus de todas as seguradoras. E aí, independente do seu corretor, da sua seguradora, o bônus é seu. E ó, você vai, ó, pá, vai acumulando, vai de 0 a 10. Nossa, aí você vai começando a ter descontos cada vez maiores, você vai fazendo um histórico super interessante e quando você vai ver o preço do seu seguro automóvel, ele não passa de um percentual baixíssimo das coberturas que você está contratando. E olha, não é só o seu carro, não. Você contrata cobertura para terceiros, se o seu carro bater em alguém, você pode contratar cobertura para os passageiros do seu carro, você pode contratar assistência 24 horas, importantíssima, porque se ocorrer alguma coisa com o seu veículo, e olha, não é só carro velho que dá defeito não, viu, igual o meu lá, o meu Fusquinha 69, não é só ele que dá defeito não, um carro novo, de repente não dá defeito, mas dá uma batida, um pneu, uma falta de combustível, né? Então você contrata uma série de serviços ali, todos eles garantidos por uma seguradora, oficialmente, né, tal. Bom, o que acontece?
Existe um outro tipo de seguro, que é o seguro de vida, que eu queria comentar rapidamente aqui hoje, apenas rapidamente, sobre como é que ele recebe o preço. No caso do seguro de vida, gente, é muito interessante porque existe um cálculo atuarial, né, que é uma vertente da matemática, né, muito voltada para a estatística, para essas previsões, uma tábua, chama tábua, né, porque vem dos escribas antigos, é uma história muito interessante que a gente vai falar um programa só sobre seguro de vida, inclusive com convidados, tá? A gente já está preparando. Mas hoje eu queria falar rapidamente sobre essas tábuas, porque o que é isso? É assim, você tem as idades e você tem o sexo masculino ou feminino. E aí, logo à frente, é como se fosse uma tabela de preço, né? Já viu aquelas tabelas de preço? Item, descrição, preço. É mais ou menos isso. Então lá na frente existe um valor. E que valor é esse? É a probabilidade, por exemplo, nesse caso, né, dessa tábua de morte, é a probabilidade de alguém morrer naquela idade. Alguém quem? Alguém qualquer um. As tábuas são tão interessantes que, olha, gente, isso é impressionante. Quando a gente nasce, já tem alguém calculando quando é que a gente vai morrer, você acredita? Então, certa vez eu conversava com minha irmã e eu não sei que assunto surgiu. E aí a gente comentou e eu falei, olha, estatisticamente, né, de acordo com as estatísticas, com a atuária, eu vou morrer depois de você. Aliás, exatamente, eu vou morrer depois de você e você vai morrer antes de mim. Aí vai falar, pô, mas e aí? Isso não tem nada a ver. E se acontecer um acidente? E se, né, houver uma doença igual agora o Covid, né, embaralhando tudo, né, tirando da gente pessoas queridas e tal, conhecidas ou não, né, mas todas as vidas são importantes. E aí, como é que fica essa questão? Pois é, gente, estatisticamente falando, se você tem 20 anos, estou dando um exemplo, você tem 0,000 chances de morrer. Se você tem 40 e alguns anos, você tem 0,000 chances de morrer. E por aí vai. Então, os cálculos do seguro de vida que costumam ser mais impressionantes, né? Porque como que você paga, por exemplo, R$300 por ano? Vamos colocar 500, vamos jogar um preço, né, mais assim para o alto. Você paga R$500 por ano em um seguro de vida, beleza? R$500 por ano, evidentemente que vai dar em torno aí de 40 e poucos reais por mês. 40 e poucos reais por mês. Como que pode a seguradora, caso ocorra algo contigo, ou seja, a morte, né, pode pagar para os seus beneficiários e fazer a diferença na vida dos seus filhos, da sua esposa, dos seus dependentes? Como que ela pode chegar lá e pagar R$100 mil? Poxa, eu estou pagando R$500 no ano inteiro e a seguradora vai garantir, caso eu falte, né, R$100 mil para os meus dependentes, para os meus filhos, para a minha família, se eles quiserem continuar estudando, ou algo parecido, que aí são argumentos de venda que a gente vai deixar para esse programa especial sobre seguro de vida, que a gente vai preparar aqui no momento certo, muito especial. Então quer dizer, sim, você vai pagar um pequeno valor e a seguradora vai te dar uma garantia bem maior, ok? Agora, não é todo dia que morre alguém. A gente só tem que mudar essa frase por causa da Covid, né? Todas as cidades, os estados brasileiros estão tendo índices aí de 50, 60, 100 mortes por dia. Isso é inimaginável, né? Quem diria ali no final do ano passado que a gente chegaria com esses números de mortes. Então, apesar da Covid, não é todo dia, toda hora que morre alguém, mas foi falado, né? Foi até falado, um dia todo mundo vai morrer. É certo, né? E é verdade. Mas acontece o seguinte, olha então que seguro interessante. Eu tô achando que quem falou que um dia todo mundo vai morrer, no fundo, é um corretor de seguros, tá? Por quê? Por que eu tenho essa impressão? Porque isso é um argumento irrefutável para que você faça a venda
de um seguro de vida. Irrefutável. Você está fazendo seguro de algo que realmente vai acontecer. Por quê? Você pode fazer o seguro do seu carro, mas não existe nada que vá comprovar certamente que o seu carro vai ser roubado de fato. Mas a morte não, né? Porque todo mundo vai morrer. Então, o seguro tem um preço, tá bom? Esse preço é o copo cheio, o preço máximo, e de acordo com aquilo que a gente tem de perfil, a gente consegue ir esvaziando esse copo. É por isso, gente, é por isso que o seguro para mim vai ter um preço diferente do seguro para você. Ué, esse cara tá enfeitiçando. Como é que ele sabe? Ele não sabe quem tá ouvindo esse programa pela rádio ou é pelo YouTube. Ele não sabe quem está ouvindo. Como que ele sabe que o seguro para ele tem um preço diferente do preço para mim? Ora, porque de acordo com o meu perfil de utilização, até com o histórico do veículo, de CPF, de crédito, de CEP, de garagem, é que a seguradora vai formatar o melhor preço para você. Entendido? Não caia em armadilhas. Cuidado com o caminho mais fácil. Olha a história lá do Chapeuzinho Vermelho, né? Ah, aqui tem um atalho. Cuidado com o atalho. Porque esse atalho pode te prejudicar, né, no momento futuro, quando você mais precisar do abraço, né, por exemplo, se o seu carro for roubado numa situação complicada, você, ao invés de passar mais raiva ainda, você pode então ter algo de positivo, ok? Bom, vamos então para a segunda parte do programa? Minutinho, né? Rádio Veloci. Bom, é isso aí. www.radioveloci.com. E depois no YouTube, tá? Os programas, a gente deixa lá o áudio também no YouTube. É só verificar no próprio YouTube Rádio Veloci, que você vai ver lá uma série de programas super interessantes. Tem de tudo, programas com assuntos realmente engrandecedores. E esse aqui é o nosso assunto seguro. Quer participar? Quer mandar aqui os contatos da sua corretora? Fazer a propaganda do seu produto, do seu serviço, né? Em seguros. Esse programa a gente já verificou, né? A questão da audiência. Ela está por toda a internet, né? Vários locais do Brasil. É composta por corretores de seguros e é composta também por clientes, né? Segurados, pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre esse ramo, né? Sobre esse mundo aí dos seguros. Às vezes ele é tão obscuro, né? A gente não fica sabendo de tudo. E o intuito é esclarecer. O seguro é um custo fixo para uma empresa? O seguro pode ser considerado como um custo fixo? É o seguinte, eu assisti um jornal outro dia, né, um pedaço de um jornal, e de 3 notícias que eu assisti, 3 notícias eram falando sobre roubos. 2 roubos em empresas e mais um roubo de uma motocicleta. Mas o que tinha de relação entre, né, os roubos era que todos eles eram instrumentos de trabalho, né? Ou seja, empresas, é uma relação mais comercial. A moça, né, que teve a moto roubada em frente ao local onde ela atendia uma cliente, ela não tinha seguro e, enfim, ficou sem o veículo ali para poder, né, fazer o seu trabalho. O roubo foi super rápido, né? O pessoal do mal aí tem a técnica mesmo, né? Super rápido o roubo, levaram a moto dela que ela tinha custado a comprar para ajudar no trabalho. E os outros foram 2 roubos em empresas. Vou falar de uma delas aqui, uma empresa que parece uma marmoaria, uma madeireira, coisa assim, onde a pessoa entrou na empresa, levou várias e várias ferramentas e olha, este ramo, né, esse ramo de atuação, ele envolve ferramentas, né, porque para você ali manipular a pedra, a madeira, você precisa realmente de ferramentas. E aí levaram várias ferramentas, até botijão de gás,
sabe? E assim, atrapalharam tudo e enfim, deram prejuízo, né, para o comerciante. Não teve jeito, né? Ficou no prejuízo, também não tinha seguro. E aí, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Por que não tinha seguro? Ah, tá vendo? Eu te falei para fazer seguro, você não fez. Ou então ninguém falou, né? Também, de repente a pessoa nem sabe que você pode ter um seguro na sua empresa e esse seguro vai cobrir caso a empresa seja roubada, né? Os prejuízos ali do roubo. Então, assim, isso me passou pela cabeça. Por que essa empresa não tinha seguro? Olha, uma empresa para funcionar, ela tem vários custos fixos, né? Nós temos aí o custo com contabilidade, nós temos os custos com água, luz, telefone. Hoje em dia, as questões de mídia, né, internet, um bom telefone, um bom computador é bem importante em qualquer empresa. Eu vejo que, não qualquer, mas a grande parte das empresas, é muito importante, né, você ter uma parte de informática bem estabelecida. E além disso, você tem ali as despesas com funcionários, os impostos sobre suas vendas, os impostos sobre a folha de pagamento. Você tem as despesas do dia a dia, né? As situações ali de marketing, publicidade. Algumas empresas pagam um plano de saúde, um plano odontológico para os funcionários, retenção de talentos, né? Benefícios, nossa, só o assunto benefícios nós poderíamos aqui falar horas e horas e horas, mas eu vou no ponto do seguro. Mas e a despesa fixa do seguro? Ora, para você trabalhar, você precisa ter uma certa segurança, né? Você vai trabalhar no meio de uma avenida movimentada. Pronto, vou pôr minha mesa de escritório ali e vou esperar o sinal abrir. Não dá, né? Você tem que ter segurança. Você geralmente faz um escritório mais legal que você pode, né? O escritório da empresa, bem legal, bem confortável, né? É tão bonito, né? Quando a gente chega assim numa empresa, tem aquele escritório, sabe? Bonito assim, que você se sente bem, né? O cartão de visitas real, né? Da empresa. E então, quer dizer, é tão legal, né? É tão bonito. Você precisa ter condições de trabalho, segurança, né? Um local agradável para trabalhar. E aí, isso envolve um seguro. Ah, lá vem ele. Agora a gente está perdido. Ele arrumou lugar para seguro para colocar nas empresas aí. Quer dizer então que além das despesas fixas, todas que eu tenho, que já não são baixas, eu agora vou ter uma despesa fixa com seguro também. Olha, no meu modo de ver, na hora que você está calculando os custos para você abrir uma empresa, você deve considerar também o valor eu disse dos no plural, dos seguros. Em todo caso, realmente vou poupá-los do S, do dos, e vou falar apenas do seguro empresarial. Por quê? A ideia que surge é o seguinte: o seguro empresarial, mas aqui não vai pegar fogo não, porque realmente, tá, gente, a cobertura básica a cobertura básica do seguro empresarial é o incêndio, explosão, né? É a cobertura básica, incêndio, explosão, enfim, queda de raio, né? E aí realmente não é todo dia que dá um incêndio, não é todo dia que cai um raio e não é todo dia que dá uma explosão. Não é todo dia, mas acontece, né? Claro. E para por aí, mas não é e não é mesmo. Porque existem muitas outras coberturas que podem ser colocadas ali como adicionais. Na verdade, de acordo com o modelo do produto, mais uma pelo menos. Então, no seguro empresarial, que geralmente é chamado de compreensivo, compreensivo, por quê? Porque ele compreende, mais ou menos por aí, ele é compreensivo porque ele procura
te abraçar ali por vários lados, né? Então ele é compreensivo porque ele vai cobrir, se você contratar, é claro, né? Incêndio, ao mesmo tempo dano elétrico, ao mesmo tempo roubo, ao mesmo tempo alagamento e por aí vai. É o seguro compreensivo, né? Os seguros compreensivos vieram para simplificar, tá? As contratações. Antes era uma apólice para roubo, uma para incêndio, uma para isso, uma para aquilo. Era aquele bolo todo, uma confusão. Os seguros compreensivos conseguem te dar várias coberturas de acordo com aquilo que você está, né, contratando, e numa única apólice, num único valor. Divide em 12 vezes aí. E é aí que eu queria chegar. Isso aí, divide em 12 vezes então. Se você considera, mas seguro, poxa, isso aqui vai me custar, beleza, pague em 12 vezes e coloca na sua contabilidade, coloca aí no seu contas a pagar, seguro. Aí no ano que vem, quando vencer, daqui 12 meses, põe de novo, 12 meses. No outro, 12 meses e vai pagando por mês. Você já não paga água, luz, telefone, contabilidade, imposto disso, imposto daquilo, e é despesa disso, despesa daquilo, todo mês? Inclua o seguro na sua despesa fixa e contrate um seguro empresarial. Aí você vai de acordo com as suas condições e também, é claro, sempre, né, ouvindo ali as orientações de um corretor habilitado, um corretor de seguros, né, você vai verificar qual é ali a situação mais favorável para você, ou seja, quais as coberturas eu preciso ou quais as coberturas são interessantes para a minha empresa. Então, um incêndio, explosão e raio, ela é básica, tá? Essa vai ter de qualquer forma. Você vai informar ali o valor do imóvel, né, que você está ocupando, o valor de reconstrução desse imóvel e o que tem lá dentro se ocorrer um incêndio, por exemplo, e destruir tudo. Eu tinha tal máquina, tal escritório, tal mesa, tal equipamento, enfim. E aí você coloca tudo lá no preço da cobertura principal. E aí você contrata, no mínimo, mais uma cobertura adicional. É muito comum, quando a gente vai fazer o aluguel de um imóvel comercial para locação de imóvel comercial, a imobiliária trazer para a gente um seguro que te cobre o seguinte: é o seguro incêndio, esse aqui é obrigatório, tem que pagar. É o incêndio e perda de aluguel. Essa perda de aluguel é caso ocorra alguma coisa e você não possa pagar o aluguel, ou o próprio imóvel não tenha como estar ocupado e haver o pagamento do aluguel, o dono do imóvel vai receber o aluguel que ele receberia se não tivesse acontecido nada, ok? Então, perda de aluguel é muito comum. Então, normalmente as imobiliárias chegam para o cliente com esse seguro obrigatório, um preço absurdo, sabe? Assim, um valor fora do eixo realmente, sabe? Esses seguros que a imobiliária traz, a não ser que estejam ali, que tenham um corretor muito bem concretizado ali, né? Realmente fazendo uma consultoria, são valores absurdos. Mas tem aqui o nome de um corretor, de repente ele nem está sabendo que você está fazendo o seguro, tá? Quando você tiver esses seguros de imobiliária e faz a cotação no mercado, procura um ou outro corretor, uns dois, vamos fazer os corretores trabalharem, né? Procura 3 corretores e aí você vai ver que o valor vai ficar mais em conta, tá? Agora, isso para você ficar igual a imobiliária quer que você fique, ou seja, você vai cobrir apenas o incêndio e a perda de aluguel, beleza? O grande lance é que o seguro compreensivo empresarial, né, que é o assunto base aqui, ele vai muito além disso, mas muito, muito além mesmo. E eu quero começar justamente pelo roubo ou furto. Roubo, tá? O furto não, o roubo. Por quê? Porque tem que ter algum sinal de arrombamento, ok? É o roubo, ok? O que acontece? Se você tem uma empresa, você está vendo seus vizinhos sendo roubados. Você já foi roubado no passado. Você está vendo o cerco fechando, entrando ali, entrando lá. Poxa vida, gente. Poxa vida. O seguro tá aí, é para isso. Para prevenir, para evitar o prejuízo. A seguradora, ela vai chegar para você e dizer, olha, para garantir esse risco aqui de você ser roubado,
o que não é difícil, né? Que parece que a sua vizinhança toda já foi. Eu te cobro tanto. Exemplo, te cobro R$ 1.000 para uma cobertura de 50 mil, vamos dizer assim. Aqui são valores fictícios, tá? Eu te cobro R$ 1.000 por uma cobertura de 50 mil. Ora, gente, tem que fazer, né? Isso aí, olha, depois acontece e não adianta lamentar, tá? A gente tem sim condição de prevenir certas situações. Ah, mas eu gostava era daquela minha máquina. Maquita, né, que o pessoal fala. A minha Maquita, poxa, ela já me entendia. A minha Maquita, eu conversava com ela, me roubaram ela. A seguradora vai me dar outra da minha Maquita? Não. Ela vai te dar o dinheiro para você comprar outra Maquita. Não vai ser a sua Maquita, mas você pode comprar outra. E que legal que você tem essa relação, que você tinha, né, desculpa, essa relação com a sua Maquita. Porque agora você pode ter uma nova Maquita, ensinar para ela, conversar tudo de novo, até ela te entender de novo. Mas o que você não pode ficar é sem a sua Maquita, que você tanto gostava, e sem o dinheiro. Vai ter que comprar outra como? Nós sabemos que a margem de lucro das empresas nessa pandemia, no geral, vem caindo, né? Porque tudo está aumentando. Então, quer dizer, quando tudo aumenta, a margem de lucro dos comerciantes vai diminuindo. Agora, essa diminuição da margem de lucro não significa que você pode abrir mão das suas despesas fixas. Você não paga a conta de luz? Imagina, se você não tiver energia elétrica, você não liga a sua Maquita. Da mesma forma, vai entrar nas suas despesas fixas o valor do seguro, né, empresarial, no caso, como um todo, com as coberturas que você desejar. E pronto, você vai ter a garantia de que se alguém entrar lá e roubar, né, o seu comércio, levar equipamentos, levar bens, etc., você vai ter o valor ali da seguradora, vai fazer as análises, né, claro, pedir a documentação, e você vai receber o valor de volta. E detalhe, tá? O prejuízo que o ladrão geralmente, esse pessoal do mal é complicado, né? O prejuízo que o ladrão te deu para poder abrir lá, arrombar, tá pago também pela seguradora. Então, só aí já vale, tá? Então eu vou fazer só incêndio, que é obrigatório, a perda de aluguel, que a imobiliária me pediu, e vou fazer também a cobertura para roubo. Só aí já valia a pena. O grande lance, a grande questão é que o Brasil, por exemplo, gente, eu estou citando apenas alguns exemplos, e assim, eu não consigo ver como que as pessoas não procuram mais o seguro empresarial. Devia ser até obrigatório, tá? Ah, eu sou chato? Talvez eu seja, mas devia ser obrigatório. Agora olha só, o Brasil é o país que mais cai raios. E o que o raio traz de prejuízo? Queima de equipamentos elétricos, né, eletrônicos. Pois não é que o seguro tem uma cobertura chamada danos elétricos? Sim, o seguro tem uma cobertura para danos elétricos que é vendido no Brasil, que é simplesmente o país que mais cai raios no mundo. Eu vi isso na internet, tá, gente? Não, eu tô brincando. Essa é uma informação concreta. Então, o que acontece? Eu posso cobrir o risco dano elétrico. Eu vou pagar um valor para a seguradora e chegar assim, seguradora, você assume o meu risco elétrico? Ela vai falar assim com você, assumo, eu te cobro tanto. Qualquer dano elétrico, isso aí, gente, condições gerais, né? Eu tô falando assim de uma forma aqui mais usual, né? Eu não estou entrando em detalhes técnicos do produto. Riscos cobertos, riscos excluídos, isso aí a gente vê. Mas em geral vai cobrir sim os danos elétricos, tá? Não existe muito como escapar, porque dano elétrico é dano elétrico, né? E aí, se tiver uma chuva, nós estamos agora nesse programa, final de ano, numa época em que dá muitas tempestades, né? Com raios. E aí o que acontece? Se queimar algum dos meus equipamentos e eu tiver contratado a cobertura de danos elétricos, eu tenho esta cobertura e os meus prejuízos serão ressarcidos. E aí, a gente sem assim prolongar exageradamente, tá? Além dessas, nós temos também vendaval. Poxa vida, vendaval, né?
não acontece não, né? A gente não tem visto aí nas notícias que algumas tempestades têm ficado cada vez assim mais severas, né? Eu não tenho visto isso. Então, quer dizer, vendaval é um fenômeno da natureza. Não há controle sobre um vendaval. De você chegar e falar assim, vendaval, volume 10, tá, vendaval, volume 2, tá, não tem. Né? O vendaval vem, é um fenômeno da natureza, assim como o raio, né? Você não escolhe onde o raio vai cair e tal. Então o que acontece? Existe a cobertura vendaval. Quebra de vidros, né? A fachada bonita da sua empresa, quebra de vidros. Responsabilidade civil do seu negócio, tá? Vamos lá, você tem que tipo de negócio? Uma oficina e que você tem aqueles elevadores, sabe? Os elevadores, né? Quando a gente causa dano a um terceiro, a gente tem que reparar, tá? Tá lá no Código Civil, isso é lei. E aí, de repente, tinha lá eu tô até exagerando nesse exemplo, né? Mas tinha lá um cliente seu e olha, o pessoal tem mania de fazer isso mesmo, né? Levantou o carro, seu cliente tá ali olhando a roda, o pneu, fala, pô, eu nunca tinha visto meu carro por baixo. Olha aqui, gente, eu vou ter que arrumar esse cano enferrujado aqui, é o escapamento. Ou então o mecânico, né, vai mostrar uma situação, ele entra ali pelo outro lado e aí dá dá um problema no guindaste lá, ele não chega a matar, mas machuca a pessoa. Isso é uma responsabilidade civil do seu negócio, né? Responsabilidade civil, operações. Na operação do seu negócio existe o risco de uma plataforma dessa estragar e machucar alguém. Ou posso ir, assim, um exemplo mais bobo talvez, cair ali um pedaço da placa do gesso do teto, né? Isso em supermercado de vez em quando a gente vê acontecendo. Quer dizer, responsabilidade civil, você pode passar para a seguradora o risco de acontecer alguma coisa com, né, o seu cliente. E olha, são muitos casos e são muitas coberturas, tá? São muitas coberturas adicionais que existem no seguro empresarial. Mas o tema principal que eu quero colocar aqui é que então o seguro empresarial pode ser sim considerado ou pode ser colocado como uma despesa fixa da empresa. Se você quiser dividir em menos parcelas ou pagar à vista, ótimo. Poxa, eu estou com esse dinheiro aqui em caixa, já vou me garantir aqui por um período de 12 meses. Mas se a sua empresa está ali no risco, né, naquela condição que já foi roubada e não está podendo ficar investindo demais, pague em 12 parcelas, mesmo que tenham jurozinhos ali, mas considere que você está agora com uma despesa fixa. E qual é ela? O seguro. Qual o valor? Quais as coberturas eu vou colocar? Isso aí vai ser de acordo com o ramo de atividade da empresa. Ora, não me venha dizer que o risco, ou seja, a chance de ocorrer alguma coisa de um escritório, por exemplo, de contabilidade, é a mesma de uma loja de fogos de artifício, né? Aliás, as seguradoras nem aceitam esse risco, é o avião caindo. Mas uma loja de autopeças, olha, tá lá. O risco de uma loja de autopeças é diferente de um escritório de contabilidade, que é diferente de uma academia de ginástica, que é diferente de uma padaria, que é diferente de um ferro velho, por exemplo, que é diferente de um salão, né, de cabeleireiro, uma barbearia, né, hoje barbearias aí super, né, chiques assim. Então, quer dizer, o risco é diferente. A gente precisa passar os dados para o corretor e ele vai fazer o cálculo ali, vai procurar nas melhores seguradoras, né, aquelas ali que tem ali o atendimento confiável, de acordo com o que o cliente precisa, verificar as coberturas de acordo com o cliente e o preço vai ser dado, de novo, de acordo com o cliente. Cada perfil tem a sua situação ali, beleza? Então, pense nisso. Se você tem uma empresa, independente do ramo de atividade que ela opere, tá? Inclusive, é óbvio, corretores de seguros, né? Se você tem uma empresa, então,
verifique essa condição. Coloque o seguro empresarial como uma despesa fixa da sua empresa. Aquela que você vai pagar todo mês. Independente de vender muito, de vender pouco, é uma despesa fixa importante. E olha, você vai se surpreender com os valores, porque não use como referência o seguro automóvel, tá? Não use como referência o preço que você paga do seguro automóvel. Exemplo, eu tenho um carro de 100 mil reais e pago 2.500 de seguro, minha empresa vale 500 mil, o seguro vai dar 10 mil, não tem condição nenhuma de fazer. Negativo. Não use o seguro automóvel como referência. Com o automóvel acontece de tudo. Você sai, bate, vem alguém, bate você, alguém vai, rouba, etc. Tal. Na empresa, o risco é outro, o cálculo é outro. Geralmente, para você calcular o valor de um seguro, você pega as informações dos últimos tempos, né? Aí cada um usa um prazo dos últimos tempos, do que já aconteceu, e faz o cálculo baseado naquilo que poderá acontecer. A essência do cálculo está no que já aconteceu. Então, se isso já aconteceu, pode ser que isso outro venha a acontecer nesta proporção. E é assim que a gente chega no valor do seguro. Então, é por isso que a gente precisa das informações para poder passar o cálculo, tá bom? Então, esse é o assunto. Não deixe de contratar o seguro empresarial e coloque ele como uma despesa fixa. Rádio Veloci. No final de semana, estava andando de bicicleta, né, com meu filho, a gente conversando sobre vários assuntos, e ele, 12 anos, me veio com uma conversa muito curiosa. Olha, será que seria possível a gente descobrir a linha do tempo, que não foi a linha do tempo realmente utilizada, ou seja, a linha do tempo que a gente está vivendo? Baseado em que ele disse isso? Se você toma uma decisão agora, qual é a decisão? Vamos gravar o programa Assunto Seguro. Então está tomada a decisão e uma série de palavras e situações está acontecendo. Mas, então, é o que está ocorrendo agora, nós estamos aqui vendo o resultado. Mas e se eu tivesse pensado assim, não, eu não quero fazer este programa, eu vou ficar com as coisinhas poucas que eu sei aqui para mim mesmo e vou deixar as coisas como estão, né? E aí, qual seria então, será que seria possível a gente resgatar essa linha do tempo do que a gente não fez para poder verificar, né, como estaria? E aí a conversa vai, né? Vocês imaginam, né, cidade. E aí chegou um determinado momento que eu disse a ele, olha, realmente me parece ser bem complexo, de uma forma concreta, você chegar ao ponto de conseguir descobrir o que estaria ali da linha do tempo que foi descartada, né? Da linha do tempo que você não fez. Mas é possível você, de qualquer forma, prevenir contra qualquer outra situação de variações da linha do tempo. E aí vocês já devem imaginar, porque o nosso assunto aqui é seguro, de que forma nós conseguimos garantir que, independente de certas linhas do tempo possam sofrer variações até bem concretas, bem efetivas, como que a gente faria para minimizar o máximo possível esses impactos? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Eu quero ouvir. Eu sei que eu não vou te ouvir, mas eu sei o que você está pensando. E é isso mesmo que você está pensando. Seguro. Sim, é o seguro que vai fazer com que, independente de qual linha do tempo nós estejamos percorrendo, nós teremos uma garantia de que aquilo que está ocorrendo, ou aquela sucessão de fatos, vai nos levar a algum lugar, mas esse lugar vai estar protegido, vai estar segurado, pois caso ocorra alguma coisa,
a seguradora vai lá e vai nos pagar a indenização. Então o que acontece, gente? Na primeira semana a gente teve várias perguntas aqui dos colegas da rádio e a gente percebeu que muitas delas justamente questionavam isso, né? Poxa, mas seguro, será? E tá aí, gente. Essa é uma explicação excelente que veio por um acaso. Evidentemente que filho de corretor, né? Já tem as ideias. E aí quando eu comecei a pensar, ele já adivinhou. E eu falei, olha, existe uma forma de você garantir que independente da linha do tempo que você percorra, você vai ter ali certas garantias, né? Que estarão presentes em qualquer uma das linhas do tempo que você decida seguir. E aí ele diz, o seguro. E eu pensei, pô, esse é um ponto que a gente poderia simplesmente descartar, né? Falar, poxa, eu tomei essa decisão aqui, tá tomada, mas agora não me importa o resto. Mas se você faz um seguro, por exemplo, eu resolvi comprar um carro. Beleza, comprei um carro, que ótimo. Mas será que esse carro não pode te trazer responsabilidades muito além do que aquelas que você tinha se você não tivesse o carro? Poxa, se eu bater no carro de outra pessoa, eu tenho que arcar com prejuízo, não é uma escolha, eu tenho que arcar. Ou seja, o meu carro que custou, 50 mil, agora com esse acidente já está me custando 100 mil, porque eu vou ter que pagar o conserto do carro dele mais o meu. Nossa, e se for um acidente com danos corporais? Pior ainda, né? Eu comprei um carro de 50 mil e agora tenho que pagar uma indenização de 100 mil para aquela família que eu sem querer, eu não sou má pessoa não, foi sem querer, mas quando caiu no juizado, olha, você é uma ótima pessoa, mas você deve realmente indenizar a família de quem você, né, prejudicou, de quem você matou, tornou paraplégico, matou, enfim. Então quer dizer, isso é que a gente tem que colocar, tá? Uma decisão que a gente toma traz como consequência outras decisões também tão importantes quanto, e reflexos, né? Então todos os assuntos que a gente comentou hoje encerram justamente aqui. Tome as decisões e se responsabilize pelas consequências que essas decisões podem trazer. Seja em abrir uma empresa e ter ou não um seguro, seja em comprar uma moto para o seu trabalho e ter ou não um seguro, seja na hora de contratar um seguro e ficar assim, de repente contratando ele de uma forma não adequada, né? É claro que vão haver as consequências, não tendo os cuidados necessários, as consequências virão, e aí, quer dizer, tudo fecha aqui, ok? Então o seguro, na verdade, ele não é um custo, tá? Ele não é um custo. Pô, esse negócio tá me custando dinheiro, tá me levando o dinheiro que eu trabalho tanto para ganhar. Vem aqui uma seguradora, uma SA, uma empresa gigante, ainda me leva um pedaço do meu dinheiro e chega no ano que vem, não aconteceu nada comigo e o dinheiro foi embora. Não, não, não e não. Ok? A gente tem que pensar de uma outra forma em garantir os bens que nós temos, crescimento e as consequências daquilo que nós fazemos. Muito, muito obrigado por terem ouvido esse programa, seja ao vivo na rádio, seja também agora no YouTube. O intuito aqui é difundir a cultura do seguro e a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto. Ficamos abertos então para sugestões, opiniões e aguardamos o seu contato, tá bom? Muito obrigado e voltamos na próxima semana.